Fala, futuro cadete do CFO CBMERG, aqui quem fala é o professor Matheus Teixeira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tô repostando para você uma entrevista que eu gravei há 3 anos atrás, com 3 alunos meus que foram aprovados num vestibular isolado da UERJ para o CFO CBMERG, como você fará em fevereiro agora de 2025. Foram Gabriel Mota, que passou em primeiro lugar, o Felipe Machado, que passou em segundo, e o Renan, passou em 13º. Esses meus 3 alunos, eles têm muito a ensinar para você, porque eles enfrentaram uma realidade de prova parecida com a sua. Também foi um vestibular isolado da UERJ, também foi uma prova, né, atípica, e a diferença é que eles fizeram 50 questões e uma redação, você vai fazer 80 questões e uma redação. Mas você tem muito a aprender com alguém que passou em primeiro lugar, em segundo lugar, em 13º, logo na primeira lista, obviamente. E eu gostaria de reforçar um convite que já fiz antes. Junte-se ao meu grupo gratuito no WhatsApp de orientação. Você vai receber orientações já aprovadas em primeiro lugar para acelerar a sua aprovação no CFO CBMERG e realizar logo o sonho de se tornar oficial bombeiro, beleza? O link estará aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Te espero lá no grupo. Sem mais delongas, assista a entrevista. Não se assuste com o fato de que eu tinha mais cabelo e menos barba, né? Eu comecei a cortar o cabelo, aí a barba começou a crescer, foi empurrando os cabelos para baixo. Forte abraço, boa entrevista. Senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas e todo mundo que vai fazer o CFO CBMERG, eu quero que você preste atenção nisso aqui que eu vou falar, porque você está vendo na sua tela agora, simplesmente, 3 das pessoas mais fodas que já fizeram esse concurso. Gabriel Mota, 01, o cara que eu tenho o prazer de pegar e falar assim, toma meu cinturão porque você merece. Felipe Machado, o cara da redação da madrugada. Renan Silva, o maluco que vinha para ter aula de redação comigo, jantando com voz de cansado, bombeiro militar, sugadão, e foi aprovado em 13º no concurso de 17. Gente, para vocês terem uma noção do que vocês estão vendo aqui, são pessoas como você que está me assistindo, que conseguiram levar ao máximo essa lógica da melhor versão, de fazer o que tem que ser feito, botar a mão na massa, de não ter mimimi. É que nem eu... Cara, eu não vou esquecer, 2 horas da manhã, Felipe Machado me mandando redação. Aí tem gente que vira para mim, não consigo fazer redação porque tá calor. Porra, irmão, o cara tava fazendo redação de madrugada. Enfim, o vídeo não é meu, o vídeo é deles e eu vou passar a palavra para cada um deles para a gente começar a fazer um trabalho legal aqui, você aprender como que eles foram aprovados. Gabriel, não podia deixar de ser, 01, abra o vídeo, irmão. Então, é uma jornada muito longa, né? Eu comecei a estudar em dezembro de 2019, eu conheci o Matheus no comecinho do canal dele, inclusive. Ele tinha acabado de fazer um vídeo no Engenhão falando que acabou a palhaçada, alguma coisa assim, que o concurso estava cada vez mais profissional, e estava. Então, assim, a minha jornada foi voltar ao básico, né? Eu tive que recomeçar, porque eu já estava no final da graduação, e tive que literalmente recomeçar a minha carreira e decidir o que eu iria querer fazer na minha vida. Então, eu descobri o concurso CBMERG muito pelo vídeo do Matheus. Não era algo que eu conhecia, eu estava muito focado em Forças Armadas antigamente. Então, quando eu me dei conta de que existia um concurso de oficial bombeiro, aquilo ali foi como um estalo para mim. Eu vi que poderia recomeçar a partir dessa base. Então, quando eu comecei a estudar, eu já faziam 7 anos que eu não estudava nada de ensino médio. Era basicamente engenharia civil, que era o curso que eu fazia. Então, quando eu comecei a estudar, eu estava muito perdido. E essa confusão me fez, no início, começar a estudar errado. Basicamente, eu pegava um PDF, lia toda aquela disciplina, matéria de biologia, humanas, enfim, sem fazer nenhum tipo de questão. E eu fiquei nisso até mais ou menos em meados de janeiro, quando o Matheus começou a fazer alguns vídeos explicando como é que deveria ser um estudo eficaz, eficiente no longo prazo, para te trazer aprovação em um curto período de tempo, até porque ninguém quer ficar 2, 3, 4 anos reprovando até ser aprovado. Então, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu queria mudar a minha vida e queria mudar de uma forma rápida. Não podia ficar 2 anos, 3 anos esperando para isso acontecer, até porque eu não estava suportando o emprego que eu tinha. Esqueci até de comentar, eu fazia estágio em engenharia, enfim, estava caminhando na carreira, mas eu não estava gostando, não era algo que estava me fazendo bem. Eu achava a profissão de bombeiro muito mais bonita. Então, a decisão de possivelmente largar o emprego, largar um curso, uma profissão que eu já vinha caminhando há 7 anos, em prol de algo que ainda era incerto, era uma decisão muito arriscada, mas
para conter um pouco desse risco, eu teria que dar uma resposta rápida e eficaz. E foi aí que eu adquiri o curso na época que se chamava Estrategista e agora se chama Acelerador de Aprovação. E toda a minha base de estudo foi feita com base no que eu aprendi nesse curso. Se eu fosse dizer que existe uma fórmula, essa fórmula para mim é você ter fome de vencer e fazer muita, mas muita questão de prova antiga para você conhecer a banca, principalmente a da UERJ, que é uma banca muito cíclica, ela não muda muito a forma de abordar os conteúdos. E falando um pouco dessa questão de fome, eu já tinha passado por muita coisa que eu tive que engolir no trabalho, muita coisa que eu tive que engolir na faculdade, e de pessoas comentando sobre minha vida, coisas que para mim eu não concordava. Então, vamos dizer assim, eu tinha uma certa obsessão em querer vencer rápido. E isso me tornava uma pessoa muito obcecada no meu objetivo. E eu acredito que tenha feito muita diferença para concretizar esse resultado de 0 no concurso. Tanto que para algumas pessoas pode parecer difícil, mas para mim foi um processo necessário. Eu precisei fazer 2 cirurgias ao longo do ano passado, sendo uma de vista, para corrigir miopia, e outra de desvio de septo, que foi a mais difícil, porque me deixou cerca de 10 dias sem nem conseguir respirar pelo nariz. Então, foram sacrifícios, literalmente dando meu sangue para concretizar um objetivo. E ninguém consegue passar por isso, por essa dificuldade, sem ter muita fome, sem ter muito foco no objetivo. Então, foi uma jornada assim muito difícil, principalmente porque eu estava tendo que conciliar TCC, final de faculdade, estágio e depois uma efetivação no trabalho e também concurso. E como que eu dei conta disso? Eu criei tempo de onde não tinha. Basicamente, como o meu estudo começou em dezembro, até maio, que ainda estava aquela situação de pandemia, o que vai ser, enfim, não tinha nada definido do que seria o exame da UERJ, se iria acontecer de fato ou não, mas eu não parei meus estudos. Eu continuei até maio de uma forma muito forte, estudando cerca de 5 a 6 horas por dia e recriando a minha base de estudo, né? Apesar de já ter passado por isso quando eu fiz o Enem, foram cerca de 7 anos sem estudar, então, assim, muita coisa eu tive que recuperar. Então, nisso que eu estava recriando essa base, eu acordava mais cedo para poder estudar. Eu gostava de fazer em 2 turnos, né, o meu dia. Eu não gostava de sentar o dedo em 6 horas de uma vez só, então eu acordava cerca de 4h30, 5 horas da manhã, até porque no verão é ótimo para você fazer isso, porque o dia amanhece 4h30 da manhã. Segue a dica, é muito bom. Então, isso deu muito certo. Então, até quando deu cerca de abril, maio, eu já tinha fechado todo o conteúdo de humanas e de biomédicas, natureza, enfim, do concurso. Então, eu já estava pronto em abril para o exame de qualificação. Tá? Apesar dele não ter acontecido, enfim, já estava pronto. Isso para mim foi algo muito bom de se obter no prazo que eu tive para fazer e nas condições que eu tinha. Então, assim, não é fácil, mas você tem que dar seu jeito, sabe? Sempre vai existir dificuldade, independente de qual é a sua dificuldade, se você tem dificuldade financeira, se você tem dificuldade de tempo, se você trabalha. Isso, todo mundo passa por isso. Então, a forma que você tem de passar por cima dessas situações, vencer o suposto privilégio que alguns têm e outros não, é você ter muita fome e querer fazer acontecer. Você tem que querer muito, sabe? Então, você cria tempo. Você deixa de dormir um pouco mais, para dormir um pouco menos e fazer isso, mas também não precisa dormir 3 horas por noite, porque isso não vai funcionar. Só uma dica. Então, o concurso foi cancelado, eu parei basicamente por 2 meses de estudar intencionalmente, porque concurso militar é o seguinte, sempre vai ter turma. Tem que sair uma turma, entra outra, é o que o Matheus falou, isso não muda, nunca vai mudar. Quando mudar, no ano seguinte eles abrem com o dobro de vagas, porque é questão de... É como se fosse uma faculdade, só que militar, sabe? Tem que ter turma. Então, eu sabia que o concurso iria acontecer, mas eu quis parar por um tempo, porque eu já vinha numa batida forte, eu quis descansar um pouco para ganhar gás para o final, porque eu imaginei que fosse ter a prova ainda e que ela pudesse correr meados do final do ano. Então, quando eu retomei os estudos, eu já estudei de uma forma pensando que poderia ter uma prova única, conforme já vinha sendo supondo. Então,
eu voltei a estudar coisas como biologia, química, que geralmente não é recomendado, porque no exame de qualificação você não tem tantas questões disso, mas nessa situação de prova única, a gente teve uma situação de que quanto mais você acertar, melhor. Então, foi uma exceção à causa, eu tive que literalmente dominar esses conteúdos de biologia, química, enfim, e principalmente linguagens. Só uma observação, eu fiz muita prova antiga, então quando deu maio, por exemplo, eu já tinha feito todas as provas da UERJ, da Estácio Medicina e da Universidade de Vassouras, uma vez, todas. E a segunda vez que eu fiz isso foi no final, quando já estava mais, faltando 2 meses para a prova, 3 meses para a prova, mais na reta final. Então, nessa segunda fase, eu sabia que eu teria uma grande dificuldade, porque eu tinha que concluir um TCC, eu tinha a graduação, que estava sendo concluída também, eu tinha o estágio, que já tinha sido efetivado, e ainda tinha que fazer uma cirurgia de vítreo séptico. Então, assim, foi uma logística que eu tive que fazer com o meu tempo, minha vida e tudo que estava acontecendo. Então, o que eu fiz para driblar isso? No meu caso, eu quis arriscar tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil meio não muito conservador. Se eu tiver que arriscar, eu arrisco. Então, eu larguei o emprego e eu pausei um pouco o meu TCC para poder dar conta dos estudos no nível que eu achava que precisava ser feito. E nesse meio tempo, uma coisa que eu acho que é importante falar é que nenhum curso sozinho vai te dar o que você precisa de base para o seu concurso. Então, assim, eu usava 3 cursos, basicamente. Eu usava o curso do Matheus para montar a minha estratégia de estudo e tudo que precisava ser feito de uma forma direcionada, até porque não adianta você querer a melhor artilharia se você não sabe atirar. Eu usava o curso do professor Ferreto, que também tinha sido recomendado pelo Matheus, para fazer minha base de matemática e de química, que apesar... Gente, humildade é uma coisa importante. Apesar de fazer uma faculdade de exatas e estar no final, eu reconhecia que ainda tinham defeitos em mim, em matemática, em física, coisas que eu precisava suprir, né? Então, eu comprei o curso do Ferreto, eu estudava matemática básica, estava eu lá estudando MDC, MMC, ao longo, fazendo revisões 5 vezes desse assunto, porque eu não conseguia entrar bem. Então, assim, você ter a humildade de reconhecer que você precisa melhorar alguns pontos e, claro, fazer redação ao longo do ano e querer ser avaliado, isso é muito importante para você concretizar um resultado bom. Porque se você for arrogante com você mesmo, ficar mentindo para você mesmo, por puro achismo de que você já está pronto, a chance disso dar errado é grande, porque você não vai conseguir ter tempo de reconhecer suas falhas. Quem que vai mostrar suas falhas se não você mesmo? Entende? É uma situação, assim, o processo de você tirar uma nota boa no concurso também é um processo de desenvolvimento pessoal, porque ao assumir que você tem gaps, que você precisa melhorar alguns pontos dentro de você mesmo, você acaba evoluindo com muito mais velocidade do que outras pessoas que não reconhecem isso, que não reconhecem os seus erros a tempo da prova. Então, voltando um pouquinho, depois que eu me demiti do meu emprego, eu resolvi me dedicar 100%, né? Apesar de ainda estar fazendo TCC, mas eu não passava o dia inteiro estudando, porque eu não concordo com isso, eu acho doentio e não funciona no longo prazo. Porque ninguém consegue, assim, não gosto de dizer ninguém, mas é muito difícil você, ao longo de 3, 4, 5 meses, ficar estudando por 10 horas líquidas por dia, sem fadigar, sem isso te prejudicar de alguma forma. O equilíbrio é importante. O concurso não pode ser o único tema que existe na sua vida, sabe? Você tem que ser uma pessoa que não seja monotemática. Isso o Matheus também fala, é importante e eu apliquei. Porque senão você surta, entende? Então, eu continuei praticando esportes, eu continuei saindo uma vez ou outra com meus amigos. Claro que na reta final você diminui um pouco isso, mas tendo equilíbrio, dá para fazer tudo. E eu também tive o suporte de um grupo de questões que o Matheus até fez vídeos com ele uma vez, que é o Josias Luna. Tive esse suporte com essas questões e isso fez muita diferença para continuar esse trabalho de foco em questão, porque o meu estudo basicamente era resolver a questão. Eu já tinha muita base em muita coisa,
e eu queria encontrar os meus erros na maior velocidade possível para atingir a excelência. Eu não aceitava não ter excelência naquilo que eu já vinha estudando há quase um ano. Para mim, essa prova teria que ser uma prova em que quanto menos você errasse, melhor, como sempre foi. Só que num grau pior, porque por ser uma prova objetiva não te dá margem para erro. Errou, errou, entende? Não tem meio certo. Então, foi fundamental fazer o maior número de questões possível para tornar esse processo mais automático possível dentro de mim. Então, falando um pouquinho de como foi o dia da prova, é claro que 4 horas de prova era muito pouco tempo para essa prova, isso ninguém corrobora essa ideia, mas quanto mais automático você estivesse, melhor seria. Então, o que eu fiz para conseguir mandar bem nessa prova? Eu tive muito foco em todos os pontos que eu precisava estar dominando para que no dia aquilo fosse o mais automático possível. Então, por exemplo, linguagens que eu tinha muita dificuldade de acertar mais do que 75, 70% da prova. O que eu fiz para melhorar a linguagem? Todo dia, antes de começar o estudo, eu fazia uma prova antiga de linguagens. E tem muita prova antiga. Se você pegar todas as provas da UERJ, da Estácio Medicina, enfim, da Banco UERJ, você tem cerca de 30, 40, 45 provas, se não me engano. Alguma coisa assim. É muita coisa. Então você consegue, ao longo de um mês e meio, todo dia pegar uma prova de linguagem e resolver. No final, aquilo está muito automático. Você percebe que os assuntos que a banca cobra são muito recorrentes e você passa a dominar, dentre esses assuntos, aquele linguajar que você ainda não conhece. Por exemplo, eu não conhecia algumas figuras de linguagem, eu tinha dificuldade em saber reconhecer uma ou outra. Ou, por outro exemplo, eu não sabia o que era uma intertextualidade. Então, falei até errado, desculpa. Mas esses conceitos, essas definições, era importante você ter e reconhecer, porque a interpretação da UERJ é muito difícil. Então, no que você acaba dominando isso, isso torna uma coisa muito automática. E no dia da prova, foi justamente o que aconteceu. As coisas que estavam sendo cobradas na prova de linguagens, nas outras provas como um todo, é muito daquilo que já vinha sendo cobrado, que eu já vinha vendo há muito tempo, nas provas antigas. Então, foi um acerto, uma aposta e um acerto muito grande, priorizar questões para tornar esse processo mais automático possível, tendo a humildade de reconhecer que eu precisava melhorar alguns pontos e, dentre esses pontos, isso era o que faria a diferença na minha preparação. Então, quando eu fiz a prova, eu fiz de uma forma bem automática mesmo, com uma adrenalina muito alta, mas de uma forma muito automática. Então, isso trouxe a excelência, porque por mais que eu estivesse ligeiramente desfocado pela questão do tempo de prova e toda essa dificuldade que estava atrelada a isso. Eu fiz a redação até de uma forma mais rápida do que eu costumo fazer. Isso não é muito legal, porque, no meu caso, eu gosto de prestar atenção em cada detalhezinho que eu estou escrevendo. Por já ter um histórico de excelência, de já vim fazendo muitas questões, isso acabou trazendo também, de uma forma automática, um resultado positivo. Então, isso faz toda a diferença na preparação, sabe? Se você está estudando para o concurso, você não tem que focar eu quero passar. Você tem que focar em querer ser o melhor para você, sabe? O melhor dentre aquilo que você está estudando. Então, de que forma você pode melhorar o seu 1% a cada dia? Essas são perguntas que você tem que vir fazendo e, e aprimorando no seu dia a dia, sabe? Quando eu escrevia no meu caderninho de atração, eu quero ser oficial bombeiro, eu quero ser 0 no Sabermédico. Quando eu escrevi isso ao longo de um ano no meu caderninho, eu tinha em mente que, para poder fazer isso, eu iria ter que melhorar todo dia um pouquinho mais. E o que era esse pouquinho mais? Cada erro que eu via numa questão, cada conteúdo que eu sentia uma certa dificuldade, que eu não lembrava ao certo o conceito daquele conteúdo, eu buscava naquele mesmo momento, sem deixar para depois, sanar esse problema. E isso fez toda a diferença, porque quando eu cheguei na prova, independente da prova que viesse, eu sabia que eu teria total condição de fazer uma prova com excelência. Então, para quem quer se tornar oficial bombeiro ou fazer qualquer outro concurso na vida, a minha dica já que está cada vez mais concorrido e a gente
disputou vaga com outros 20.500 candidatos. A minha dica é a seguinte: busque ser o melhor para você e o seu resultado, como consequência, virá. Porque você tendo equilíbrio, estudando de uma forma eficaz no longo prazo, respeitando o seu limite, o seu ritmo de aprendizado, e tendo a humildade de reconhecer que a gente não é bom em tudo e é impossível você ser bom em tudo, e buscando melhorar isso dentro de você, o processo de estudo, de passar no concurso, acaba, por consequência, ficando atrelado a um processo de desenvolvimento pessoal e trazendo um resultado bom no longo prazo, que justamente é a sua aprovação, né? Então, as dicas, isso tudo eu aprendi. Às vezes eu até me pego pensando que tem coisa que eu falo e tem coisa que eu penso que já é tão automático para mim, mas que eu aprendi lá atrás, quando eu comprei o curso do estrategista. Mas acabou se tornando automático para mim, porque eu quis aplicar isso todo dia, eu quis a excelência desde o começo, porque eu não queria perder tempo. Então, essas coisas que eu aprendi no curso do Sistema Acelerador de Aprovações, os assuntos que eu aprendi na redação, são dicas valiosíssimas, e mais do que motivacional ou clichê, é o que funciona. Então, eu não vejo sentido da gente ficar perdendo tempo com aquilo que a gente sabe que não funciona. Você vê, o Matheus foi o 01 do ano passado, eu fui o 01 desse ano. Então, assim, não tem mistério, sabe? Todos nós enfrentamos dificuldades. Eu fiz cirurgias, eu estava com meu tempo extremamente limitado, o Matheus fez cirurgia, teve que estudar deitado. Então, a dica, o segredo é você saber driblar essas dificuldades e superar elas de uma forma que isso te traga resultado, sabe? De uma forma que você não perca tempo e que se mantenha motivado com muita fome de vencer o seu objetivo. Eu falo bastante, desculpa, mas acho que é basicamente isso. Cara, perfeito, perfeito. Tipo assim, falou foi pouco até, porque o grau do teu conhecimento aí, o que tu agregou, eu tava só vendo ali o Felipe, tu falando, o Renan, eu estava assim, então, já sei que os dois vão falar, cara, é isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo. Pô, tenho que falar? Fala aí, fala aí, fala aí. Não, tenho que falar? Não, faça aí pro Felipe aí, pô. Irmão, eu vou fazer umas perguntas para vocês, mas tipo assim, eu vejo que o Gabriel é um cara que dá aula. Eu falava isso sempre para ele. Eu falava, porra, tu vai ser o 01, cara. Eu botei essa porra na cabeça dele porque eu via nele aquela essência de uma pessoa que tem essa fome, que ele repetiu uma caralhada de vezes, mas tem fome de vencer. E se eu fosse resumir todo o processo nisso, seria o quê? Irmão, quer passar? O Luna fala muito disso. Tu tem que ter essa fome também. Pô, não adianta tu ter toda a estratégia do mundo. Eu passo estratégia, eu passo tática, eu passo isso, passo aquilo. Mas se você não tem fome de vencer, se tu não tem aquela força interna, isso tudo vai ficar ali, guardado. Vai ser a mesma coisa que tu pegar e entupir o seu computador de programa, mas você não abrir esses programas. Você tem que ter a fome, que é o processador que vai fazer esses programas rodarem. Vou passar. Tem que ser obcecado. Tem que ser obcecado, exatamente. Exatamente isso. Vou passar a palavra para o Felipe, para ele também contribuir com a experiência dele, com a história dele, porque o Felipe também é outro cara, como eu já falei, eu puxo o saco de vocês mesmo. Vocês três são os caras fodas. E, cara, eu fiquei impressionado com as aprovações de cada um de vocês. Eu fiquei esbabacado e eu sei que todo mundo que está assistindo. Se você que está assistindo essa porra aqui, você não comentar que você também achou esses caras fodas, sinceramente, vai embora do meu canal. Não fica aqui, não. Porque você não combina com esse canal. Felipe, manda bala. Eu fiz um gambiarra aqui para ajeitar o celular, mas acho que deu certo. Cara, então, eu descobri... Eu também sou engenheiro civil, igual o Gabriel. Então, estamos juntos aí na crise, né? O pessoal não consegue emprego e tal, tá uma merda, vai pro CBMERG, tá certo. Tamo junto. Engenharia civil dominando o CBMERG. Isso aí, foi isso aí. Eu terminei a faculdade em 19, né? E aí, eu fiquei naquela também. Pô, vou pra onde? Vou fazer o quê e tal? Não tava com proposta de emprego nem nada. Daí fui dar aula numa escola, né? O camarada meu trabalhava nessa escola, falou, pô, tô com uma vaga lá, então vamos lá. Beleza. Precisava pagar minhas contas, eu não sou do Rio, então eu tenho que pagar meu aluguel, tal, tem toda separada. Mas conheci no final de 2019, né, o concurso do CBMERG, e fiquei, pô, vou fazer essa parada. Não sei como vai ser, né, mas vamos ver.
Não esperava passar de primeira, inclusive. Foi a primeira vez que eu tentei, né? Já tinha feito vestibular da UERJ em 2014, né? Que eu comecei o curso lá de Engenharia Civil. Conheci a prova, mas, pô, concurso super concorrido, né? Tinha visto, inclusive, nas notas do ano passado, a galera fechando um monte de coisa, as notas, as médias acima de 92, né? Então fiquei, pô, pesado, mas vamos ver. Enfim, daí entrei no mestrado, dava aula e estudei para o concurso. Então, dava aula de manhã na escola, fazia as coisas do mestrado à tarde e estudava à noite para o concurso. Para tentar dar uma otimizada no meu tempo, né? Eu paguei um curso também, fiz um curso preparatório específico do CBMERG, chamado Perspectiva. Excelente curso, mas senti falta de uma preparação a mais na redação. Sabia que esse é o diferencial, né? Para quem está acompanhando o CBMERG, sem dúvida, o diferencial hoje é a redação, seja na discursiva, seja desse modo que a gente fez, porque principalmente na discursiva, matemática e física é uma prova muito tranquila. Em relação a outras provas militares, em relação a outros vestibulares, né? Esquece o Enem, a gente nem comenta Enem, esquece esse negócio. Mas em relação a outras provas militares, eu acho que a prova da UERJ é tranquila. Então, o diferencial é a redação, né? E aí, conheci, então, o trabalho do Matheus, fui resolvendo... fui escrevendo redação de madrugada, que era o horário que tinha para fazer. No dia anterior, né? Acho que tinha que mandar até terça, eu mandava segunda-feira de madrugada. Segunda-feira, 11 horas da noite, 10 horas da noite. Era sempre assim. Às vezes eu não conseguia, mandava terça-feira de manhã entre uma aula e outra lá na escola. Aí, pô, vê se tu consegue corrigir até quinta e tal. E aí o Matheus corrigia. Então, assim, cara, a gente dava um jeito, né? Isso foi... até descobrir que a prova ia ser aquela fase única, né? Daí eu descobri, então, que tinha que estudar tudo, né? Biologia, química, história, essa parte toda que eu não tinha estudado. Porque, assim, para você tirar o 43 da UERJ, cara, é tranquilo, né? Pelo menos para... De novo, comparando com outros vestibulares, você pegar a prova de química da UERJ é muito mais fácil do que a prova de química da SpaceX, cara, né? Do que uma prova de português, por exemplo, da AFA. Super difícil, cara, gramática pra caramba. Então, assim, a prova da UERJ para tirar o A e o 43 era tranquilo. No nosso caso, não. Tinha que aloprar nas questões. Aí eu pensei, pô, vou ter que aloprar, cara. E estudar de madrugada. Baixei o aplicativo do Que Concursos. Cara, metrô fazer questão. Reunião do trabalho fazer questão. Na hora da aula do mestrado fazer questão. Então, assim, fazia banca UFPR, fazia a própria banca da UERJ também. Fiz uns 10 anos também. A prova lá da Severino Sombra, né? Também é parecido com a da UERJ. Na mesma banca e tal. Fiz pra caramba também. Então, fiz muito SpaceX para revisar matérias de matemática, física, química. Então, cara, no nosso caso especificamente, como tinha que fazer muita questão, fiz muito. Assim, tanto que eu fui confiante na prova objetiva, eu queria tirar 48, das 50 eu tirei 47. Eu errei uma besteirinha lá, eu saí da prova, nem olhei o gabarito, assim, de tão puto que eu tava, que eu fiquei, cara, eu tenho certeza que eu vou errar besteira nessa prova. Né? E aí, depois eu vi o resultado, que caraca, mano, fui muito bem. Errei mais do que eu queria. Mas foi bem, tá bom, show, vamos lá. Então era isso, assim, a minha redação sem dúvida era a minha parte mais fraca, mas consegui fazer redação 1h30, sabe? Assim, para uma prova de 4 horas como foi pra gente corrido pra caramba, gente que não conseguiu fazer a tempo e tal, eu consegui terminar no tempo, então tá bom, cara. Fiz a redação em 1h30 com todos os bizus que a gente tinha visto, né? Eu comecei o ano escrevendo as suas redações, Matheus, em 2 horas e pouco, parando para pesquisar, né? Jogava lá o tema no Google, lia alguma coisa atrás de jornal, filósofos, paradas. No final do ano eu já estava escrevendo tudo de cabeça, assim, a parede do meu quarto estava assim com um monte de post-it, um monte de ideia. Então, John Locke, né, dado estatístico por Covid, sei lá o quê, né, enfim. Então, no final do ano, lá para outubro, eu estava escrevendo as redações em 1h15, né, passando a limpo, já tudo de cabeça. Então, assim, foi isso, cara, foi tentar automatizar tudo, deixar o mais otimizado possível, né. O Gabriel comentou sobre essa automatização, cara. Tinha questão que eu nem lia direito, eu já sabia a resposta, entende? Você vê questão de combinatório, o pessoal para pensar, meu irmão, eu já ia direto, sabe? Ah, mas tem que multiplicar por 2 no final. Meu irmão, eu já sabia isso, já tava, assim, de tão, entende? Então, tava uma máquina já de fazer, de sempre repetir o mesmo processo. E, cara, você percebe que as questões são muito parecidas, né? O ERJ, a própria Severino Sombra, elas repetem muitos temas, o estilo de questão é muito parecido. Então, eu basicamente perdi tempo na prova de português, que tem que ler o texto, né? Tem que ler, paciência. De resto, cara, assim, tava tudo muito no automático mesmo, deu tudo certo, né? O nosso trabalho de a melhorar os processos da redação também foi excelente, assim, os teus bizus que tu passou para mim, né, os erros que eu cometi aí, a própria questão da UERJ de ser uma banca diferenciadíssima em termos de redação, né, daquela marca de marca autoral, né, de você usar a primeira pessoa também e tal, assim, cara, eu não fazia ideia disso, estava estudando para concurso de,
sabe? Isso não tem da aeronáutica, não cai isso, entende? É completamente diferente. Na UERJ não, é muito específico. Então, fazer um curso de redação para a UERJ hoje é uma coisa necessária para mim. Se você está estudando SOL, está estudando online, nessa modalidade nova aí, meu irmão, corre atrás de um curso de redação, que isso é necessário, o UERJ é muito específica e é o diferencial, né? Então é isso, minha experiência foi mais ou menos essa, cara, assim, de estudar quando dava, pô, vai almoçar, faz questão, vai pegar o metrô, faz questão, foi meio alucinante desse jeito. Mas deu certo e eu acho que pode ajudar muita gente aí, mesmo numa vida super corrida, trabalhando, enfim, tal. Isso aí. Perfeito, irmão. Exatamente isso aí que eu sempre falo. Pô, não é porque você não tem o dia inteiro livre para estudar que você não vai ser aprovado. Cara, é a mesma coisa. Tu vê, se for botar as tuas horas líquidas de estudo, for contar, deve ter dado 4 horas e meia, 5 horas por dia, o que dava ali de líquido. Pô, Gabriel, o líquido dele eu sei que foi mais ou menos 6 horas. As minhas horas líquidas eram em média 6 horas também, quando eu estava estudando para o CIBMERG. Então, assim, os caras chegam para mim, pô, outro dia chegou um garoto com 16 anos, virou para mim, falou, pô, mestre, eu tenho só 8 horas líquidas por dia para estudar. Será que dá para passar no CBMERG? Eu falei, meu filho, você acha, o que você acha que pode fazer? Não, dá não, tem que estudar 15. É claro que dá para estudar. Agora, tem que saber usar as horas. E se tem alguém que sabe usar as horas, depois eu vou fazer perguntas para cada um de vocês, mas se tem alguém que sabe usar as horas, é esse cara aqui, esse Renan Silva aqui. Esse cara aí é um mago do uso das horas. Esse maluco assistia aula de redação comigo, jantando, com voz de sono, cansado pra cacete. Pô, mestre, vou chegar atrasado, mas vou participar. Aí tava ali lá. Aí eu, entendeu, Renan? Entendi. Valeu, mestre. Valeu, mestre. Engasgava, né? Pô, repete. Falou, ei, mestre. Irmão, conta a tua experiência. Como é que foi essa tua preparação? Como é que foi isso? Pô, cara, então, a minha preparação, o pessoal aí veio da área de exatas aí, eu também tenho um certo carinho com exatas, né? Eu cursava matemática na UERJ, aí não cheguei a terminar a faculdade, dava aula e tal, não terminei a faculdade, para começar a estudar para concurso e tudo mais. Aí passei para EAR, aí fiquei um tempo na EAR, aí depois eu passei para o bombeiro, na metade do curso lá na EAR eu vim para o bombeiro, soldado, guarda-vidas. Aí, quando eu consegui me formar aqui e tal, eu comecei realmente a me dedicar a estudar para o CFO, só que a gente passou por algum cancelado, que ninguém achava, né? Igual o Titanic, que nem Deus afunda esse navio, mas foram lá e cancelaram o concurso em 2017, algo que até hoje eu acho que eu nunca engoli muito bem, mas faz parte. Aí eu venho tentando já há uns 3 anos, aí eu fiquei sabendo a sua história em 2019, né? Quando você foi o 01, aí eu já tinha uma certa amizade com o Luna, que tinha sido o 02. Eu já achava algo fantástico eu ser amigo do 02, até que eu conheci o 01, eu falei, porra. Aí eu comecei a acompanhar o seu canal, eu tinha até um áudio seu primeiro áudio que você postou no YouTube falando como foi a sua experiência, eu baixei para poder escutar no ônibus, e tal. Aí a preparação de estudos, já começou, eu comecei a realmente me dedicar legal. Vamos dizer assim, antes do Covid, né? Ano passado, ali no início do ano, eu já me dediquei, eu falei, pô, esse ano tem que ir, início de 2020. Eu nem imaginava que ia ter o Covid nem nada. Aí eu estudava de 2 maneiras. O primeiro eu comecei estudando com o Luna. Ele tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, só de questões. Então aquilo ali realmente me ajudava muito, porque eu otimizava muito o meu tempo, entendeu? E mandavam muitos resumos, muitas questões, então aquilo ali otimizava muito o meu tempo. Às vezes eu conseguia estudar no ônibus, chegava cansado em casa antes de dormir. Nem que eu pegasse 10 questões para fazer ali, pô, já pelo menos me deixava com sono mais tranquilo, entendeu? Então aquilo ali me otimizava muito, os visus e tal. Só que eu fui vendo realmente que a necessidade da redação, eu sei que eu preciso melhorar muito. E redação é algo que, pô, vai ser cada vez mais um fator de desempate aí nesse concurso, né? Aí foi quando eu te conheci, eu já acompanhava o seu canal, mas aí a gente começou a ter o contato. Aí eu comecei a pegar bizu contigo, entrei nas turmas de redação e estudava dessas formas. A parte objetiva eu fechava com o Luna, com as questões e tudo mais.
E com a parte da redação eu estudava contigo e era aquela batida. Trabalho, escala, tava de serviço ontem, saí hoje de manhã, amanhã eu tô de novo. E isso aí foi no verão, por eu ser guarda-vidas e trabalhar em quartel de guarda-vidas na praia. O verão a rotina é porrada, então é dia sim, dia não, solzão, de 7 da manhã às 7 da noite na praia. Eu trabalho em Copa, eu moro em São Gonçalo, então, pô, o trânsito nunca tá bom, entendeu? Então, saí de casa às 5 horas da manhã, chego em casa às 9 da noite. Então, pô, várias vezes eu vinha para casa achando que eu não ia conseguir pegar essa aula. Eu te mandava mensagem, pô, se eu não conseguir, corrige aí que depois eu vejo. Aí, às vezes, eu chegava faltando meia hora, 15 minutos. Chegava, só dava tempo de eu pegar o prato ali, já botar, nem esquentava a comida, começava a escutar e era nessa batida aí, entendeu? Corrigindo. Muitas das vezes eu não assimilava muito bem o que tu falava, porque eu estava tão adrenalizado comendo, prestando atenção, eu ia concordando, entendi. Depois eu pegava e via a aula de novo, printava o que eu errei, o que eu acertei, com mais calma, né, no dia seguinte. E era basicamente isso. Uma coisa que me ajudou bastante também foi o canal dos escritores, porque por eu ter muita dificuldade na redação, isso nem sempre para mim era o suficiente. Eu sempre achava que minha redação ainda estava insuficiente, eu sempre achava. E todo tema novo parecia que a dificuldade vinha do zero, entendeu? Parecia que minha criatividade ia embora. Eu mandava uma nota boa na redação, tu elogiava e tal, mas no tema seguinte eu já ficava com medo. Falava, pô, esse tema eu não sei. Era toda semana esse ciclo aí. Então, no canal dos escritores, tinha as redações exemplares lá do pessoal que eu lia, eu fiz questão de ler todas, fui buscando todas lá, lendo. Eu comparava, falava, pô, por que a redação dos caras são exemplares? Aí olhando, vi os dados estatísticos, algumas referências ali, a maneira como eles usavam a vírgula, tudo. Eu reparava tudo, eu falava, pô, cara, eu tenho que entender por que os caras estão bem melhores que eu. E olhando, entendeu? Tinha dia que eu nem fazia redação, teve um dia que, principalmente nas últimas semanas, faltando 2 semanas ali para a prova, eu separava um dia só para ficar lendo a redação dos caras. Eu ficava lendo uma por uma. E eu falei, pô, eu tenho que massificar isso ao máximo, entendeu? Nem que seja também, pô, incorporando a redação do cara à minha. Então, eu tentava trazer o que eu tirava de bom, porra, era muita informação para a minha redação. Eu fui sentindo que foi dando certo, né? Porque a gente foi evoluindo na redação, você foi falando que eu estava melhorando aqui, melhorando ali. Não só graças a mim, mas graças aos caras também, porque eu li a redação deles e me inspirava, entendeu? Trazia muita bagagem da redação dos caras. E foi isso aí, entendeu? É isso, não tem muito o que enrolar, que contar, não. Não tem, não. Se a gente for esperar realmente a situação perfeita, ela nunca vai existir, né, cara? Então, tu tem que tem que usar as ferramentas que você tem. E é isso. Como diria aquele lutador de MMA do UFC, o Floyd Mayweather, seja obcecado, né? Tu tem que ser obcecado e é isso. Aí tu dorme e acorda pensando nisso, entendeu? Tu dorme e acorda pensando nisso. E como a gente vem até conversando aí no dia que saiu a minha nota, eu fiz 44 de 50. Eu achei que eu nem fosse ficar entre os 100. Eu estava até comentando contigo. Falei, pô, acho que vai dar ruim. Esse ano deu ruim. Eu fiquei igual um parado te mandando mensagem todo dia, sabendo se você já tinha algum porra, vai bizu, dar, se... cara, vai dar. Eu tinha falado, porra, a nota mais alta que eu vi até agora foi Felipe. No caso, primeiro, quando eu falei contigo, tinha sido do Gabriel. Eu falei, ó, a mais alta que eu vi agora foi 46. Ó, relaxa. Não, pô, Pô, mas tem quando tu mandou essa daí, eu falei, deu ruim. Quando tu mandou essa daí, eu falei, pô, deu ruim, cara. Deu ruim. Aí todo dia, pô, eu particularmente, eu não sei vocês, mas desde o dia da prova até ontem, quando saiu realmente a classificação, eu fiquei igual um maluco toda hora no site, imaginando que o pior fosse acontecer, que, pô, irmão, coisa de louco, entendeu? Mas também é uma frase muito famosa que tem no Bombeiro, né? Vocês vão conhecer, só termina quando acaba, né? Então ainda tem muita água para rolar aí. Então acho que um desafio termina para o outro se iniciar, né? São ciclos após ciclos. Agora tem o certame aí que nós enfrentaremos, depois tem o curso e assim vai mais. E é isso, um ciclo fechou e agora vamos para o próximo. Perfeito, perfeito. Exatamente. Até agora, vocês já conseguiram vitórias, que foram vitórias extraordinárias. Cada um de vocês, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as adversidades, conseguiram botar a mente no lugar. Cada um teve acesso ao material que podia ali. Bizu demais isso aí que tu falou, Renan, do Luna, esse grupo que ele faz lá. Isso é um bizu. O Luna
amiguíssimo meu também, e é muito fissurado esse grupo que ele faz, porque é assim, principalmente para o cara que não tem tempo. Pô, cara, não tenho tempo para ficar ali me organizando, para ficar procurando, não fica ali mandando... Aquela porra, aquele resumo, ele entra na tua cabeça em determinado momento. Tu tá lendo aquilo ali, isso entra na tua cabeça. E eu acho pertinente, agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês que eu sei que as pessoas me perguntam o tempo inteiro. E por mais que eu responda todo dia as mesmas coisas, eu continuo ouvindo as mesmas perguntas. Então, eu acredito que é bem pertinente a gente responder essas perguntas em vídeo, que aí pelo menos alguns dos mil que verem, né, os milhares que verem aqui, eles vão conseguir botar isso, né, na cabeça e entender de verdade. Vou começar perguntando para o Gabriel, uma coisa que eu sempre quis, em público, perguntar para ele, que é o seguinte. Gabriel, o que você acha? Quem está lá no canal dos escritores sabe. O que mais tem é a redação do Gabriel. Tem mais redação do Gabriel do que minha. Acho que tem 13 ou 14 redações do Gabriel no canal dos escritores. O que você acha que é a diferença número 1 entre aquele candidato que não cresce na redação e fala, redação difícil, e aquele outro que, como você, chegou fora de modelo. Você e o Felipe, a mesma coisa. Chegaram, você, o modelo ainda aquela cabeça do Enem, né, modelo da redação, você sempre escreveu bem, assim como o Felipe. O Felipe também, sempre escrevia bem, mas em modelos diferentes. Então, qual que tu acha que é a principal diferença que o cara precisa entender, se ele quer ser aprovado no CFO CBMERG, entre uma preparação boa de redação e uma preparação ruim de redação? Beleza. A principal diferença para mim, isso até não digo que é culpa do aluno, tem muita gente no mercado que não sabe preparar um candidato do CBMERG ou da UERJ para o modelo, vamos dizer assim, bem entre aspas, de cobrança da UERJ. Então, por uma questão do Enem ser a prova mais famosa, né, do Brasil e com o maior número de candidatos, os professores acabam se moldando ao modelo Enem. Quando eles vão treinar esses alunos, esses candidatos do CBMERG, eles não estão preparados para treinar essas pessoas num nível muito bom. Quando eu comecei a minha preparação, eu nem te conhecia ainda, Matheus. Eu já fazia redação ali em janeiro, só que eu fazia com um outro canal, um site que corrigia a redação. E assim, escrevendo redação da UERJ, que tinha lá a opção de escrever, eu tirava notas 10, 9,5, 10, só que era completamente o modelo do Enem. Eu tenho certeza que se eu pegasse hoje aquela redação e fosse corrigir no modelo da UERJ, eu tiraria 8,5, 8, sabe? Porque iria faltar autoria, iria faltar coesão um pouco mais aprofundada entre os parágrafos, então isso tudo faz diferença. E quando a gente está falando de uma redação de alto nível, principalmente o que a gente precisa para a UERJ, além dessa redação ter que ter autoria, que isso é algo que gera muita subjetividade entre os candidatos, né? Como é que eu crio uma autoria se eu nem ao menos sei eu emitir minha opinião de uma forma consistente? Quando a gente está falando disso, uma coisa que eu acho muito importante as pessoas entenderem é que quanto mais você cresce em nível de conteúdo, mais você consegue criar argumentos muito sólidos. Então, eu prestava muita atenção. E quando eu digo muita atenção, às vezes eu levava cerca de 15 a 20 minutos só para escrever minha introdução, para fazer uma coisa muito bem encadeada. Prestava muita atenção naquilo que eu estava escrevendo, principalmente, e também quando eu li um texto, por exemplo, crônica de opinião, não sei como é que se fala, acho que é coluna de opinião, que tem em jornal, eu gostava de ler essas colunas desses jornalistas e eu prestava muita atenção na forma como eles escreviam e elaboravam a tese deles. Eu achava aquilo ali uma escrita muito aprofundada e isso me elevava o nível, sabe? Então, a diferença para mim um candidato que se prepara de uma forma boa de redação para uma forma ruim é justamente o quanto ele está disposto em criar conteúdo de acordo com os temas que ele vem adquirindo para poder escrever e o quanto ele está disposto em ter a paciência de pensar e desenvolver bem aquela redação que ele está escrevendo. Quando eu fiz a minha redação na UERJ, apesar de ter tido pouco tempo, menos do que eu costumo gostar, e gabaritado, aquilo ali já estava automático para mim, porque ao longo de todo o ano, fielmente, toda semana, no início, toda terça-feira, depois eu fui alterando um pouquinho essa constância, eu prestava muita atenção naquilo que eu estava escrevendo. Então, essa excelência veio com o tempo.
né? E esse tempo requer muita paciência e humildade do candidato. Você vê, eu já escrevia muito bem, só que eu tinha a humildade de reconhecer que eu poderia melhorar e que eu queria melhorar com quem já tinha tido o resultado. Isso é uma característica minha. Eu não gosto de me basear, de ter como referência uma pessoa cujo resultado é subjetivo para mim. Eu gosto daquilo que está na minha frente. Então, por que que eu saí desse canal que eu vinha estudando e passei para o curso do Matheus? Foi justamente porque eu vi que ele tinha tido um resultado bom na UERJ. Tinha sido 0,1, tinha quase gabaritado a redação da UERJ. Então, isso para mim me estimulou, e fora o fato de eu concordar com as correções que ele fazia, me estimulou a querer crescer e me guiar por ele. Então, foi uma confiança mútua, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que estava começando um canal de redação e de uma pessoa que queria melhorar uma redação para ficar em alto nível para a correção na UERJ. Então, essas são basicamente as principais exigências que um candidato de alto nível precisa ter para concretizar um resultado muito bom. Top. Excelente. Excelente. Me passou um mapa agora, só não segue o mapa quem não quer. Tá aí, na cara de qualquer um. E, assim, essa também poderia ir para você, mas eu vou fazer para o Felipe, porque eu sei que os dois são engenheiros, então os dois aí já são de exatas. E, tipo assim, Felipe, fala uma parada para mim. Como que uma pessoa que é de exatas, que normalmente é o público que faz concurso militar, que até vai para o CBMERG, né? Tu vê, eu sou o único cara aqui que originalmente foi de humanas e mesmo tive que aprender a gostar pra cacete de matemática e de física para passar no CBMERG, não tem jeito. Mas como é que uma pessoa que tem essa tendência mais de gostar de trabalhar com números, etc., consegue crescer a ponto de fazer redações tão boas quanto as tuas? Cara, é curioso, as minhas redações não são tão boas, né? Assim, a gente ouviu o Gabriel falando, o cara fechou, eu tirei 8. Não foi tão bom, não. Foi bom, foi legal, foi no tempo, tá bom. Mas, assim, eu acho que redação, cara, é basicamente... Primeira coisa, né? Quem quer entrar num curso militar, principalmente, tem que entender que se tem que fazer, você tem que fazer, acabou. Né? Aquela ideia da missão dar missão cumprida, pronto. Então, na minha cabeça é o seguinte, eu preciso treinar a redação? Eu preciso, irmão. Se eu não treinar, não passo, acabou. Então, tem que fazer, tem que fazer. E aí, assim, para treinar a redação, basicamente são três coisas que você precisa treinar, né? Leitura, repetição e conhecer a banca. Acabou, é isso. Minha maior dificuldade, acho que também do Gabriel, como ele comentou, era achar alguém que treinasse para a banca da UERJ especificamente. Eu não achei, né? Redação online e tal, pá. Geralmente modelo Enem, muito redação modelo, era tudo Enem. Então, pô, não ajuda muito. Né, que você procura na internet. Então, realmente, o teu trabalho de especificar na UERJ ajuda muito quem está focando no CBMERG. Mas, como você falou, eu gosto até gosto, cara, de humanas. Assim, eu tenho uma formação na área de humanas, na área de teologia, na verdade, mas não ajuda para redação, sabe? Não ajuda, porque é uma coisa muito viajada. Então, você precisa ter um pensamento mais pragmático até. Você precisa de informações, de dados, de ideias, né, filosóficas, só que você vai ter que explicar isso, irmão, em 2, 3 linhas. Então, para tudo você tem que ter um raciocínio muito pragmático, né? Inclusive para ter para estudar filosofia, para estudar sociologia, para ter uma ideia de quem são os autores mais importantes que você pode usar e tal. Então, assim, é você traçar uma estratégia de como você consegue adquirir essas informações, né, com o tempo que você tem, com as fontes que você tem. Eu lia jornal, escutava muito podcast, né? E tinha alguma base de filosofia, mas sempre que eu ia citar um filósofo, eu me enrolava, eu passava 4, 5 linhas querendo falar do negócio. Inclusive foi uma redação, acho que umas 2 ou 3 vezes eu te mandei redação assim, você falou, olha, você não especificou, você está perdendo muita linha explicando e tal. Então, você fala, como é que a gente, né, mesmo sendo de exatas e tal, como é que você melhora na redação, que é uma coisa muito mais de humanas? Nem tanto, porque você tem que aplicar muito pragmatismo naquilo, né? Você tem que conhecer os dados, tem que conhecer as ideias, e tem que ter opinião. E aí opinião é o quê? É leitura e repetição, né? E treinar para banco específico. Então, eu acho que é isso, cara. Redação não tem muito mistério. Eu acho que a galera que não gosta... Eu não gostava, cara. Eu detestava, assim. Toda terça-feira eu acordava meio puto. Porra, tem que mandar a redação pro Matheus, sabe? Mas mandava, cara. Tem que fazer, entende? Senão você não passa. E não passar, pô, tu vai fazer o quê depois, entendeu? Vai estudar outro ano para outro concurso e tal. Então é isso, cara. Tem que fazer, entende? Show demais. Perfeito. Inclusive, eu vou complementar isso aí que tu disse, que eu acho muito interessante nessa parte da redação,
Eu fiz essa pergunta de forma proposital porque as pessoas, em geral, candidatos com curso militar, não gostam de fazer redação. Por quê? Porque pensa, redação é negócio de humanas, é muito viajado, tem que saber muita coisa para poder escrever. E, pelo menos do meu ponto de vista, de tudo que eu já escrevi de redação, de tudo que eu já corrigi de redação, de tudo que eu já estudei de redação, eu noto que a redação ela não é nem um pouco diferente de qualquer outra ciência. Eu posso dizer que a redação é como se fosse uma ciência e uma arte. Ela tem métodos comprovados que funcionam, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter essa coisa da autoria para fazer com que ela funcione. Então, o que acontece? Você tem que ter a base científica, né? Para você saber, pelo menos, as regras gramaticais, você tem que escrever as palavras de forma correta, você tem que ter a grafia boa, você tem que ter uma capacidade de expressar suas ideias de uma forma clara. É aquilo que eu sempre falo nas aulas teóricas, né? São os 3 Cs. Tem que ter correção, tem que ter coesão e tem que ter clareza. Mas, principalmente, você tem que ter a consciência de que o seu objetivo, numa prova como da UERJ, que é do CBMERJ, é você ser um polímata. O que é um polímata? Polímata é o cara que sabe tudo. Ele não é aquele cara especialista. Óbvio, o polímata, ele se especializa em alguma coisa, mas ele tem um conhecimento abrangente. O maior polímata que o mundo já viu foi Leonardo da Vinci. E, tipo assim, o que da Vinci fazia? O cara, ele era pintor, ele deixou obras de arte magníficas, mas a própria pintura dele só é tão boa porque ele não se limitava à pintura. Ele não era aquele cara que ficava só ali na técnica de pintura. Ele estava pesquisando sobre anatomia, ele estava pesquisando sobre biologia, ele estava pesquisando sobre engenharia, ele estava pesquisando sobre tudo. Tudo ali em volta. Então, o que acontece? Exatamente pelo ímpeto do Leonardo de ser um cara que tem um amplo conhecimento, ele não queria ser só um pintor. Ele queria ser um ser humano completo, ele queria ser um polímata. Exatamente por isso que ele teve os resultados. Aí, mas você está falando que eu tenho que ser o Leonardo da Vinci para fazer uma boa redação? Não é isso que eu estou falando. Mas você olha para o cara, você vê, pô, aquele cara fez isso. Será que se eu fizer 10% do que esse cara fez, eu já não vou conseguir um resultado extraordinário? Só 10%. Assim, só expandir um pouquinho a minha mente. Em vez de eu ficar naquela coisa de, muita gente sofre com isso. Eu sou de exatos, não, eu sou de humano, não gosto de tal coisa. Primeiro, entenda, você vai ter que saber aquilo ali para ser aprovado. Então, gostar, não gostar, deixa de ser uma opção. Você vai ter que saber aquilo ali. Mas você vai ter que também, de alguma forma, para ter um bom desempenho, além da questão do dever, você vai ter que tomar as rédeas da situação. Você também vai ter que olhar aquilo ali e vai ter que gostar de alguma forma. Vai ter que adquirir algum gosto. Algo ali tem que chamar a sua atenção. Até porque o Platão dizia, todo aprendizado é pintado com a tinta das emoções. Se você só fica com resistência, você não aprende. Porque aí você está com raiva daquele teu próprio processo de aprendizado. Chega a ser um contrassenso. Tô puto que eu vou estudar. Você vai usar essa raiva como? Você vai usar essa raiva para escrever? Show. Então vai lá. Mete essa raiva. Tô puto que eu tenho que fazer isso. Que nem o Felipe fazia. Porra, tô puto. Caralho, terça-feira tem que escrever redação de novo. Mas aí, vai lá e escreve a redação rapidinho. Escreve uma boa redação. Pronto. Usa essa raiva para isso. Agora, você ficar lá. Por que Deus é tão mal comigo? Por que a vida? Por que isso? Por que aquilo? Você vê que os 3 aqui, que estão aqui contando a história deles, nenhum dos 3 ficava de mimimi. Tinha vida difícil, tinha vida corrida, mas encaixava dentro da realidade aquilo que funcionaria. E a terceira pergunta é exatamente para o Renan e exatamente sobre isso. Eu sei que o Renan, quando ele chegou para treinar comigo, ele tinha muita dificuldade em colocar a redação no modelo da UERJ. Essa era a principal dificuldade dele. Ele ia botando as ideias, eu até implicava muito com ele, falava, tu joga as ideias aqui, cara, mas você não está ligando, não está dando tua opinião. Cadê isso? Eu ficava sempre falando, e daí? Qual é o que eu tiro disso aqui? Por que você está escrevendo isso? E aí eu quero saber de ti, Renan, e todo mundo também que está assistindo e tem dificuldade nisso, precisa saber disso. O seguinte, como que se dá, assim, verdadeiramente, essa transição de você sair mesmo de um modelo assim, ou um modelo sem modelo, ou então um modelo de outra banca, para chegar no modelo da banca da UERJ, realmente, você tirou uma nota foda, você tirou 20 de 25, ou seja, você tirou 8. A nota aí que, se você olhar as provas antigas, dificilmente a galera tira. Então, como que é esse processo? O que mais importa nesse processo para você sair de uma redação ruim para uma redação boa? Pô, cara, então, eu lembro que, foi o que você disse, né? Quando eu comecei a fazer as redações contigo, eu ainda segui um modelo que acho que muita gente ainda usa, aquele famoso caveirão, né? Então, eu começava
na atual sociedade contemporânea, primeiramente, em segundo plano, porque pô, é muito mais fácil, muito mais simples, pô, já vai no automático, pô, você não gasta energia, o cérebro não pensa, você já bota certinho, concluo, portanto, pô, vai muito encaixadinho, muito perfeito, entendeu? Você até gosta de fazer esse estilo de redação. Então eu lembro que quando tu corrigia, tu começava a ler, tu já reclamava, pô, cara, isso aqui tá com uma cara de caveirão, nem preciso terminar de ler que já a introdução já tem caveirão. Aí pô, meu irmão, eu já pensava, pô, o cara já me plotou, entendeu? Então, e eu lembro que quando eu ia botando os fatos, você sempre também reclamava isso, você, pô, você tá botando fato, mas e aí? O que você quer dizer com esse fato? Você só botou aqui para encher linguiça e tal, por mais que o fato seja relevante, mas e daí? Então, eu comecei a, é claro, reparar nas outras redações, isso me ajudava muito. Eu via as pessoas expondo a opinião, a questão da marca de autoria, que eu acho que é o que a UERJ mais gosta, né? Isso aí você sempre deixou bem claro. E eu assistia também alguns vídeos do Gustavo Bernardo, as crônicas que ele fazia, e ele também deixava isso muito claro, até a questão da primeira pessoa do singular, né? E para muita gente ainda é um bicho de sete cabeças, mas eu percebi que na UERJ, porra, é uma benção, né? Você disse até que o 01 do seu concurso, quer dizer, o 01 não, o cara que gabaritou o diferencial entre vocês dois na redação foi que ele botou a primeira pessoa e você não. Então, no dia que tu falou isso, eu falei, pô, eu vou botar então a primeira pessoa. E além de botar a primeira pessoa, por que eu vou botar a primeira pessoa? Aí eu comecei realmente a expor melhor a minha opinião, deixar o fato em segundo plano e a minha opinião realmente em primeiro. E eu entendi muito bem isso, mas eu não sabia como fazer. Então eu tive que realmente ler mais redações de outras pessoas que tinham esse domínio melhor, entendeu? De saber realmente dissertar a própria opinião. Várias vezes, quando eu não conseguia, eu pedia para você fazer uma alternativa ali. Pô, cara, bota aí, como você botaria no lugar? Por que eu não estou tendo autonomia? Bota aí no lugar, o que você faria? Aí tu botava ali rapidinho, questões de segundos, eu ficava até meio assustado. Falei, pô, meu irmão, eu demoro minutos para botar minha opinião, o cara botou em segundos ali, 3 linhas. E eu comecei a pegar essas sacadas aí. Então, pô, o segredo, não vou dizer que é fácil. Realmente, eu ainda não tenho facilidade com isso, ainda tenho dificuldade. E, pô, não estou querendo criar nenhum tipo de estereótipo, né? Mas o cara que vende exatos, realmente, ele vai ter essa dificuldade. Mas o que deve ser feito, né? Então, você faz e a maneira realmente treino, cara. É treino e principalmente para a banca da UERJ é isso. Se você entender que é uma banca que gosta que você exponha a ideia apenas para poder basear a sua opinião tem que estar em plano, entendeu? Com um bizu até da primeira pessoa. E a ideia é só para e o fato só para poder realmente calcificar a sua ideia. Pô, e você treinar isso todos os dias, pô, eu acho que acaba fluindo, não sei se eu posso dizer automaticamente, mas flui com mais facilidade, entendeu? Então você vai levando. Então foi aí que eu acho que eu comecei a entender onde eu estava errando, onde eu precisava melhorar, entendeu? E é isso. E principalmente quando eu comecei a ver que as minhas notas com você melhorava. Quando você vai sentindo essa evolução das notas, você vai. Eu acho que é a melhor parte. Você fala, pô, tá dando certo. Eu acho que agora eu tô vendo a diferença do trabalho anterior. Porque não adianta você ler 10 textos se você não vê uma evolução ali, entendeu? Quando tu vê que, pô, agora sim eu tô acertando. Agora eu tô entendendo por que eu errei. Entendeu? Aí vai dando até um certo prazer em estudar. Perfeito, que é meio como se estivesse batendo metas, né? Você vê assim, porra, quanto mais eu fizer, então. Pô, deixa eu jogar um parênteses aqui, cara, que o Ronan comentou. Nas correções, né, você sempre comentava coisas do tipo, isso aqui não ficou legal, tenta fazer isso aqui, dava uma sugestão de uma mudança. Cara, isso aí pra mim era ouro. Porque no final das contas eu já nem precisava da sugestão, que a tua sugestão já estava tão na minha cabeça que eu já jogava ela, entendeu? Não ficava mais. Você tá entendendo? Tem muito corretor de redação que coloca assim, isso não ficou legal, ficou por isso mesmo. Isso não te ajuda tanto, né? Mas na hora que você bota uma sugestão de como é que é melhor escrever e tal, pô, ajuda demais, cara. Isso aí realmente foi ouro para mim. Top demais. E realmente eu tenho uma pegada pedagógica voltada para isso. Inclusive, o Gabriel sabe, porque durante um tempo, até o Gabriel, isso aí é segredo, hein? Ninguém sabia disso, não. O Gabriel era corretor de redação junto comigo. E Gabriel pegava as redações, corrigia, porque eu chegou uma hora que eu estava com muita redação para corrigir. Então, o que eu fazia? Foi antes de eu criar esse modelo novo, que o Renan já pegou, e tu também já pegou, o Felipe já entrou também, o Gabriel também entrou, nas turmas ao vivo, que flui muito melhor. Tem uma correção legal e tal.
Mas antes, tipo assim, eu tava recebendo muita redação e eu falei, pô, eu tô com medo de começar a corrigir o negócio de qualquer jeito, de forma desleixada. Aí o que eu falei? Não, preciso de mais gente junto comigo, antes de criar as turmas. Aí o Gabriel, pô, sempre, maluco, toda semana tinha redação no canal dos inscritos, eu falei, cara, não tem outra pessoa que eu possa chamar para fazer isso, senão o Gabriel, que conhece o UERJ. Aí a gente começou a trabalhar junto. Ele corrigia a redação, depois eu lia a correção dele, olhava a redação da pessoa. Aí, se eu precisasse, eu adicionava alguma coisa, falava alguma coisa em áudio ou não. Aí, para tu ver o nível do cara, o cara já estava corrigindo a redação também. Então, assim, pô, foi como eu falei para ele no privado, virou rei da redação, esculachou. E engraçado, parêntese, e lá no início do ano eu falei, cara, vamos treinar para tu não tirar 20, para tu tirar 25. O corretor gostar tanto da tua redação que ele vai te dar mais pontos do que pode. Acabou que a porra da prova foi para 25 e ele tirou 25. E atração. Coisas da vida. É, funcionou. E, tipo assim, essa parte específica de você olhar o modelo, inclusive para quem não está ainda no canal dos escritores, é um canal gratuito no Telegram. É só você entrar no canal. Vai estar aqui embaixo, em algum lugar na descrição. Cara, tem lá centenas de redações. Tu vê, o Renan usou isso aí. Para quê? Para sair de um nível que estava ruim. Eu me lembro que a primeira redação do Renan foi 11 ou 12. Não sei se tu lembra ainda a nota, mas tirou 11 ou 12 de 20. Uma nota bem baixa. Foi. Porra. Foi por aí. Agora tu ficou com o equivalente, seria o quê? 16. Então, num quesito de 3, 4 meses, tu conseguiu melhorar em basicamente 50% o teu desempenho. Cara, é surreal. Como? Simplesmente tendo prática deliberada, toda semana, participando da turma de geração, tendo a correção. E observando os modelos, que é uma coisa que pouca gente entende a necessidade. Se você vai fazer da banca da UERJ, você tem que aprender a observar modelos. Mas não é modelo para você copiar, óbvio. Ah, sou espertão. Vou entrar no canal dos escritores, vou pegar lá a redação do Gabriel, porque ele gabaritou, e vou copiar a redação 100% na hora da minha redação. Primeiro, o tema vai ser diferente, não vai dar certo. Segundo, vamos ser sinceros, você acha mesmo que você vai conseguir, tipo assim, copiar o que o Gabriel escreveu? Não vai. Você vai conseguir fazer que nem o Renan fez. Estudar a redação. Observa, por que ele botou essa vírgula aqui? Por que ele botou essa ideia aqui? Por que isso aqui ficou legal? Aí tu vai lendo as gerações do Gabriel, você vê que parece, tipo assim, um tobogã. Você entra no início, vai direto pro final, não tem pausa. Por que a redação dele é assim? Aí você vai ver. Cara, assim, fazendo uma observação aqui, é até uma questão de humildade, né? Você comparar a sua com de um cara que, pô, é muito melhor que você. Então, pô, é questão de ter humildade, né? Pô, se você tirou uma nota ruim, você olha, pô, por que aquele cara ali é foda e eu não? Tu pega o trabalho do cara, compara com o seu, eu fazia isso direto, entendeu? Eu comparava e falava, pô, minha redação tá ruim, mas por que a dele tá tão boa assim? Eu comparava, entendia que é importante, aí você, pô, entendi, pô, realmente o cara, pô, a redação do cara é muito melhor por causa disso, por causa daquilo outro. E eu particularmente, estou deixando a desejar. Eu não tenho esse quesito que o cara tem. Então, quando você coloca isso quando você começa a entender isso, faz muita diferença. Porque na próxima redação que tu vai escrever, é automático, você lembra. Você, pô, meu irmão, eu já fiz esse modelo e deu errado. Mas eu lembro que o cara fez daquele jeito. O cara usou mais ou menos essa sacada. Então, pô, dá para usar também. Entendeu? Perfeito. Então, pô, o cara não ficou explorando o fato. O cara não ficou ali só abordando o fato. Ele botou o fato, mas realmente a ideia do cara que foi genial. Então você já vai se ligando, você não fica narrando. Porque se você narrar, realmente você vai entrar no caveirão, vai voltar como a maioria faz. Entendeu? Então, quando você vai... Pô, tem que contrapor. Pegar uma redação realmente foda e a sua. Entendeu? Aí, isso aí ajuda muito. Ajuda muito. Eu nem sabia que o Gabriel era esse cara aí. Eu tô conhecendo agora. Então, pô, posso dizer que a minha aprovação, grande parte também é graças ao cara. Então, é isso. O cara me puxou, pô. Entendeu? Já tem o Canga aí, ó. Já levou já pra tem dentro. Canga, pô. Porra, já levou pra dentro agora. Pô, já sou peixe do cara, entendeu? Então. E essa humildade, cara, isso aí eu fico impressionado de ver, né? Isso que você falou, pô, tem que ter humildade. Eu fico impressionado de ver porque vocês três falaram a mesma coisa. Falavam de forma diferente e tal. Mas é exatamente isso. Não só para redação, para prova. Tem muita gente que ia pegar, pô, no lugar do Gabriel, no lugar do Felipe. Ah, pô, já tô fazendo engenharia, já sou formado em engenharia.
Eu vou ficar fazendo questãozinha de matemática aqui de prova de ensino médio? Já sou bom, cara. Vou lá, porra, eu vou comprar um curso do professor Ferreira para fazer exercício de MMC, MDC. É esse cara que chega na prova e erra a questão de MMC e MDC. Por quê? Quando você se coloca numa posição muito maior do que você de fato é, porque por mais que você seja formado, por mais que você seja muito bom, você nunca vai estar 100%. E isso é humano. O ser humano, na verdade, não só humano, é da natureza. Por exemplo, esse escritório aqui tá todo bonitinho, vocês estão vendo as coisas aqui e tal. Deixa ele fechado por um mês. Volta aqui para ver como é que vai estar. Vai estar feio pra caralho, todo sujo, todo empoeirado. As coisas, de repente, uma coisa vai ter caída por causa do peso, falta de manutenção. Por quê? Entropia. O princípio da entropia se aplica a tudo. Da mesma forma que se aplica a coisas físicas, se aplica também àquilo que está aqui no cérebro. Se eu não fico o tempo todo ali reforçando o que eu quero que seja o meu resultado, esse resultado ele vai saindo, ele vai indo embora. Então, pô, é o processo de você conseguir olhar o modelo, né? Você saber, primeiro de tudo, onde eu estou, quem sou eu e onde eu estou. Tem que ter essa realidade, tem que ter essa serenidade de falar, pô, cara, de repente eu não estou tão bem. Como foi o meu caso, quando eu estava estudando para o CBMERG, eu notei que por mais que eu tenha tido bons resultados, eu já tinha sido aprovado na SpaceX e tal, eu ainda estava fraco na parte de matemática e de física. Porque eu chegava no EQ, eu errava 2 questões de matemática à toa, errava uma questão de física à toa, esqueci uma paradinha boba. Falei, pô, cara, não posso ficar assim. Preciso crescer nesse conhecimento. Até porque a discursiva é matemática, física e redação. Redação. Toda semana eu fazia redação. Assim como o Gabriel. Toda semana eu fazia redação. Cara, Gabriel, chegou um momento em que, ainda na época que era a correção só em áudio, ele me mandava a redação, eu falava, irmão, vou comentar na tela, tá muito boa. Eu tinha que falar. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar inventando para falar? Não, eu vou falar, irmão, vou mandar direto para o canal dos escritores. Posso mandar? Ele, porra, pode, não tem problema nenhum. Fazia. Toda semana fazia. Fala aí, Gabriel. Correção era de 30 segundos no WhatsApp. Ó, tá bom pra caralho e tá ótimo, vai pro canal. E, ó, tá perfeito. Acabou. Por quê? Estava boa, mas era o fato de estar fazendo que importava. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Ah, eu já estou muito bem na redação. Legal. Ah, eu já estou muito bem na matemática. Legal, mas faça. Porque o fato de você estar fazendo habitua o seu cérebro a ver aquilo ali como importante. Se você pega, pode ser a coisa mais importante do mundo. Você só vê uma vez, o seu cérebro vai esquecer. Na verdade, ele não vai esquecer, né? Não vai jogar fora. Mas ele vai tirar da memória de trabalho, que é a sua mente consciente, vai jogar para a memória de longo prazo, que é a sua mente inconsciente. Depois que cai no inconsciente, só se tiver algum gatilho muito importante para trazer para a consciência de volta. E vai que, na hora da prova, esse gatilho não acontece. Aí é a aprovação, que está indo embora. Tudo por quê? Porque falta essa coisa de entender que, por melhor que você seja... Matheus, eu estou estudando... Eu ouço isso, cara. Me dá uma vontade de rir, mas eu sou um homem educado, então eu não faço isso. Matheus, eu não preciso sair, não. Já estou há 5 anos estudando para o CBMERG. Se você está há 5 anos estudando e você não passou, é exatamente você que precisa disso. Como é que você não precisa disso? Você está estudando há 5 anos e você não passou. Aí você não vai fazer aquilo que o cara que está 1 ano estudando passou? Ah, não, pô, porque eu já sei isso aí. Se você soubesse, estava aprovado. Tenha humildade. Não existe essa de, tirei diploma já de preparação, estou há 5 anos, me formei em Direito estudando para o CBMERG. Pô, meu irmão, legal. E aí? Você não está aprovado, você não tem nada. Não é porque você tem não sei quantos anos de estudo para o concurso que isso significa alguma coisa. Isso não significa nada se você não tem uma aprovação. Só significa que você tem que continuar se esforçando e aprender a aprender com seus erros. Porque é valioso para quem já está bastante tempo estudando e começa a aprender com os erros que cometeu, isso é valioso. Mas para quem já está não sei quantos milhões de anos estudando e não aprende, todo ano faz as mesmas merdas, esse cara ele tá pedindo para ficar enriquecendo a UERJ. Ele vai ficar pagando lá a prova e não vai fazer. Ele quer enriquecer a UERJ. Não tem como. Exatamente. E uma coisa muito importante que você já até comentou em um dos seus vídeos, Matheus, é que o atleta de alto rendimento, ele não continua treinando para se superar, vamos dizer assim, quando está perto da prova dele. Ele continua treinando para manter o alto rendimento. Isso, para mim, foi fundamental em 3 momentos ao longo do ano.
primeiro momento é quando eu já estava tirando 20 e 20 em todas as redações, eu continuei escrevendo para manter esse alto nível, porque isso se perde se você parar, com certeza. Num segundo momento, quando eu parei meus estudos por 2 meses para descansar, entre aspas, para ganhar gás no final, eu mantive a redação, eu não parei, porque eu não queria perder rendimento naquilo que já estava dando muito certo. Então, foi a única coisa que eu continuei fazendo toda sexta-feira fielmente. Tanto que, no dia da minha cirurgia de nariz, eu acordei às 5 horas da manhã para poder escrever e não perder a semana na redação. Eu lembro. Foi assim. Você Eu lembra. lembro. E no terceiro momento, na última semana pré-prova, eu já estava assim, com o meu estudo pronto, mas eu continuei estudando, claro que num ritmo um pouco menor, para não forçar tanto na véspera, mas eu continuei estudando e fazendo questões do Luna e treinando a redação para não perder esse alto rendimento para o dia da prova, porque eu sabia que se eu parasse uma semana, aquilo ali poderia impactar até na minha velocidade, por mais que não parecesse. Então, é importante, né, novamente, sendo repetitivo, falar de humildade. E você reconhecer que esse processo é importante. Isso funciona, cara. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente cobriu, assim, todos os tópicos já. E vocês têm mais algum... Fala aí, Felipe. Tu vai falar alguma coisa. Pô, eu não ia só comentar que eu acho que faz parte também dessa noção de humildade que a gente adquire, né, quando a gente fica estudando e repetindo o treino. A gente às vezes esquece, na verdade, que a hora da prova, meu irmão, não é em casa, não é fazer redação em casa, entendeu? Tranquilão, não é, mano. A hora da prova é tensão, é hora correndo, é minuto, você tá olhando pro relógio, o tempo indo embora, às vezes a ideia não vem. Então, assim, você tem que treinar para estar muito melhor do que você precisa fazer, sabe? Então, não, tô tirando 8, tá bom. Não, cara, não tá bom. Você tem que treinar para tirar 9, para chegar na prova e talvez tirar 8. Se tu tá treinando para tirar 8 em casa, na hora da prova tu vai tirar 7, 6,5, entendeu? Ou Tem menos. que treinar o máximo possível, inclusive, exato, ou menos. Ou às vezes o cara nem... Pô, vi que teve um camarada que tirou 5 na prova de redação, lá que Teve um tá que tirou zero. entre os 100. Oi? Teve um que tirou Teve zero. um que zerou, exatamente. Então, assim, cara, pô, o maluco mandou bem no objetivo e zerou a redação, chega daquele, né? Mas, enfim, então você tem que estar ciente de que prova é outra coisa, cara. É outro momento, é tensão, é hora correndo. Então, assim, você tem que realmente manter esse treino para deixar isso tudo o mais otimizado possível, para na hora você conseguir fazer rápido e fazer o mais bem feito possível, né? Claro que, pô, perfeição é com o Gabriel. Eu não trabalho com isso, não. Eu fui pro 8, tirei meu 8, tá bom. Mas estava treinando toda semana para tirar 8, 8,5, cheguei a tirar 9. Então, ali, tava na minha média, tava no meu previsto, entende? Então é isso. Tem esse detalhe aí da prova também que sempre é bom lembrar, né, cara? E teve... Você tirou 10 Perdão, 2 vezes, Matheus. hein? Não esqueça, não. Não vai se dando uma de humildão, não, que você tirou 10 também, safado. Fala aí, essa questão de o dia da prova ser diferente, realmente é. E eu gosto muito acho que é o Michael Phelps que falou isso, que ele visualizava todo dia o momento da prova dele. Então, ele pensava tudo que poderia dar errado, visualizava todos os movimentos que ele iria fazer, o que aconteceria nas adversidades. E isso é algo que eu quis aplicar ao longo do meu treinamento. Então, como que eu aplicava isso? Em redação, por exemplo, eu cronometrava o tempo. Então, a minha meta era fazer o texto em até 1h15, no máximo. E isso, internamente, gerava uma pressão em mim. E foi justamente essa pressão que eu senti na prova. Então, quando eu cheguei na prova, eu estava treinado para essa pressão. É diferente de você chegar não estando preparado para suportar uma pressão que você não suporta. E isso gera falha, gera erro e, consequentemente, interfere no seu resultado, né? E quando eu fazia as provas, os simulados, eu também cronometrava o tempo para fazer no máximo estourando 2h30, 3 horas. Então, essa pressão que eu gerava era justamente essa diversidade que o Phelps visualizava na cabeça dele que poderia dar errado. Então, por já trabalhar psicologicamente isso dentro de mim, cara, isso fazia toda a diferença e foi assim que eu atingi resultados muito bons. Essa questão do cara que zerou a redação, cara, isso aconteceu no ano do Matheus também, que uma pessoa gabaritou matemática e física e foi muito mal na redação, ele foi lá para baixo. Então, assim, é a mesma situação que acontece todo ano. As pessoas vão mal em redação, uns vão muito bem na parte objetiva e zera a parte que é o diferencial. É você reconhecer
o que é o diferencial, sabe? É ter a humildade de reconhecer que, cara, isso aqui é muito importante, não pode ser negligenciado. Mas isso, como o Matheus já falou várias vezes, é desenvolvimento pessoal. O concurso faz parte do desenvolvimento pessoal, sabe? Regra de Pareto. Né? 20%. Pois é. Redação são os 20% que trazem 80% de resultado. É que nem a questão da mentalidade. 20% ali que você vai fazer são coisas pequenas. Você vai se visualizar fazendo a prova bem. Você vai se visualizar vendo teu nome na lista de aprovados. 20% é coisa que vai demorar 10 minutos no teu dia, mas que traz 80% de resultado. Que... Aí, na moral, cara, o que tu falou, pô, eu não sei vocês aí, quando eu vi meu nome, cara, pô, aí toda noite mal dormida, entendeu? Toda a redação que eu mandei, toda a questão que eu fiz, cara, meu irmão, valeu a pena. Porra, o dinheiro que eu gastei com curso, com um monte de coisa, valeu a pena, valeu tudo a pena. Agora vamos correr, vamos pro TAF. Cara, isso é impagável. Isso aí é bom demais. Valeu a pena com juros, né? Isso é verdade. Porra. Valeu a pena com juros. É a mesma sensação Valeu que eu tive. Mesma sensação que eu tive. Quando eu olhei o nome lá, eu falei, não, é agora. Tô feito. Graças a Deus. A ficha demorou a cair também. Não, demora, cara. A minha ainda não caiu, não. A minha Sabe ainda não. quando- Acho que só vai cair sabe quando eu estiver lá quando? dentro. Que a minha ficha caiu mesmo, assim, quando eu fui na concentração intermediária, né, na reunião. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, aí o cara, um sargento que estava lá, perguntou, pô, qual é o seu nome? Eu falei, Matheus Alexandre Alves, qual é a sua colocação? Eu falei, 01. Aí, pô, na hora que eu falei, todo mundo parou assim, porra, é o tal do 01 aí, ó, tu tem canal no YouTube, não sei o que. Aí foi a hora que... Caralho, não é, esse negócio tá acontecendo mesmo, não foi só na minha cabeça, não. É verdade. Então vocês vão perceber isso, e todo mundo que está assistindo aí também. Eu quero, daqui a um ano, gravar um vídeo como esse aqui com você que está assistindo. Isso aqui não é assim, os caras lá é caso isolado. Não é caso isolado, pô. Não é caso isolado. Você vê que foram os mesmos métodos, os mesmos princípios, os mesmos gatilhos de mentalidade, cada um na sua realidade, cada um com a sua forma de fazer. Obviamente, né? Cada um é um indivíduo, cada um é de um jeito, mas todo mundo seguiu mais ou menos ali a mesma linha e teve o mesmo resultado, todos eles aprovados. Pô, eu quero no ano que vem não fazer com 3, quero fazer com 17, com 20. Entendeu? Se é uma reunião aqui, não ter tempo para falar com todo mundo. Por quê? Porque é como o Gabriel falou lá no início. Não é que, o Renan também falou, não é que seja fácil, mas é simples. É uma coisa simples. Não é coisa de outro mundo. E o primeiro passo para você ter esse sucesso é você entender isso, que não é coisa de outro mundo. Não são pessoas selecionadas, especiais, que foram lá para a NASA para serem estudadas e depois voltaram. Pô, todo mundo aqui, que nem você, cara, que tem a vida corrida, que tem dificuldades, que tinha mais dificuldade numa coisa e em outra, mas que conseguiu fazer o quê? Olhar essas dificuldades. Falar, pô, beleza. Como é que eu faço para melhorar? Ter essa iniciativa. Como é que eu faço para melhorar? Renan, eu lembro que ele era o cara que mais me enchia o saco com isso. Pô, faz aí para mim, velho. Como é que faria? Como é que faria? E, pô, eu gosto disso. Pô, isso era direto, cara. Direto. Primeira coisa, já mandava logo, pô, e aí? Como é que é então? Pô, já mandava logo, já ficava na ponta da língua. Mas é isso, entendeu? Eu parava de comer, pô, como é que é? Tu começava a falar, eu só ouvi o garfinho só batendo no prato. Pô, eu tinha que ter, cara, esse feedback aí. Pô, meu irmão, como é que eu faria então, pô? Não adianta falar só que tá errado. Pô, dava pra melhorar. Pô, beleza. Isso aí quase todo professor fala, pô. Entendeu? Não, mas e aí? O que é uma tristeza. O que é uma tristeza. E fala, tem que melhorar. Aí você fala, como? Você que tem que saber, você que está escrevendo a redação. Aí a vontade que o aluno tem é falar, então para que eu estou pagando essa bosta aqui com você? Pô. É a vontade de falar. Mas os alunos normalmente são pessoas educadas, eles não falam isso. Mas se você, professor de redação, está assistindo o meu vídeo e você fala isso para os seus alunos, eu vou educadamente pedir para você que você mude o seu comportamento, senão eu serei obrigado a fazer um vídeo xingando você. Que eu vou, com certeza, roubar o seu aluno, porque ele vai vir treinar comigo, e ele vai falar mal de você, e eu vou fazer um vídeo xingando você. Então, mude. Não rola. Você tem que ensinar de verdade as coisas. Fala, Gabriel. Por enquanto, não tinha nada para falar, não. Ligou o microfone aí, botou a carinha e você falou... Não, foi mais porque achei que fosse falar alguma coisa.
Não, beleza. Queria perguntar alguma coisa. Assim, eu acho que a gente cobriu já todos os tópicos. Vocês têm uma mensagem, assim, final para poder passar para a galera, mostrar para eles um pouco mais, assim, aquela mensagem de reta final mesmo, reta final de início, né? Porque vocês já concluíram essa etapa, mas ela está começando, como o Renan falou. Conclui um ciclo, o outro ciclo se inicia. Para vocês estão entrando no novo, mas tem muita gente que está começando agora o ciclo que vocês estão terminando. Então, vocês são exemplo para essas pessoas. E o que vocês têm para falar? O que você tem para falar para esse garoto, para essa menina que está iniciando agora, ou até que já está há algum tempo, mas quer ter o mesmo resultado que você, Gabriel? O que você fala para essa pessoa? Tá. Da mesma forma como eu comecei, né? Quando eu comecei, eu sabia que ia ser uma fase de recomeço, em que eu iria retomar conteúdos que eu não via há muito tempo. Mas a gente não tem noção quando a gente começa disso. Quando a gente começa a estudar e ao longo do tempo a gente não percebe isso, que já está fazendo aquilo ali de uma forma muito corriqueira. Mas o processo de estudar para um concurso e ter sucesso em qualquer coisa na vida, além de ser um processo de resiliência, né? Você tem que ser uma pessoa resiliente para suportar as porradas que você vai tomar. E você tem que ser uma pessoa inconformada com a realidade que você está vivendo para te dar força e fome de querer vencer e obter aquele objetivo. Também é um processo